Se eu te dissesse que um frentista nos Estados Unidos terminou a sua vida aos 92 anos com 8 milhões de dólares na conta de forma totalmente legal, utilizando apenas o seu salário e investimentos, você acreditaria? Essa e outras lições a gente vai ver hoje no livro incrível que mudou completamente a minha forma de ver as finanças, que é o Psicologia Financeira do Morgan Housel. Esse livro mudou completamente como eu enxergo o dinheiro, como eu protejo meu dinheiro e como eu faço mais dinheiro com o meu dinheiro. Então hoje a gente vai ver as 11 principais lições desse livro que com certeza vão fazer você ganhar mais dinheiro também. Nós vamos dividir esse vídeo em 4 partes. Primeiro, lições sobre atitudes sobre dinheiro. Depois, lições sobre fazer dinheiro. Lições sobre gastar dinheiro e lições sobre proteger o seu dinheiro. A primeira lição do livro é: pessoas têm atitudes diferentes relacionadas ao dinheiro e tá tudo certo. Por quê? Imagina uma pessoa que nasceu em 1970. Essa pessoa passou os seus 13 aos seus 30 e poucos anos vendo uma performance boa, principalmente da bolsa americana. Então ela tem uma experiência boa para passar, por exemplo, para os seus filhos e netos. Já a pessoa que nasceu em 1950 viu um cenário totalmente diferente. Ela viu uma bolsa que praticamente só andou de lado quando não caiu muito. Então é óbvio que a experiência que ela teve vai ser muito diferente. Então não é tão claro assim para todo mundo que fazer investimentos tanto em bolsa quanto em renda fixa ou em outras coisas pode ser vantajoso. Isso depende do que a pessoa viu no passado. A segunda lição do livro é: não subestime a importância da sorte. Tudo na vida é uma combinação de habilidades que você desenvolve ao longo da vida, vantagens únicas, e eu vou te explicar o que é isso, e sorte. Por exemplo, Bill Gates, que é o exemplo que o livro dá pra gente. O Bill Gates, além de ser muito talentoso, muito dedicado, que é onde ele desenvolveu a parte das habilidades, ele teve sorte. Sorte de ter estudado na única ou em uma das únicas escolas que tinham um computador na época. Então ele pôde juntar tudo isso, desenvolver suas habilidades de programação, de sistemas, enfim, e fundar mais tarde a Microsoft. Mas onde será que ele teria chegado se não fosse essa sorte de ter estudado em uma escola que tinha um computador? E, por exemplo, o Elon Musk, qual será a sorte que ele teve na vida? E muitas outras pessoas de grande sucesso. A gente não sabe, mas não podemos subestimar a importância da sorte. A terceira lição do livro é: aprenda a dizer isso é suficiente. Na nossa carreira, por exemplo, sempre que a gente atinge uma meta, a gente traça uma meta nova. Por exemplo, no meu caso, quando eu comecei no YouTube, eu sempre falei: quando eu chegar nos 1000 inscritos, eu não vou mais me preocupar com 1000 inscritos. Eu vou querer fazer conteúdo de qualidade e tentar aumentar meu número de visualizações. Mas isso não é verdade. Quando eu cheguei nos 1000 inscritos, eu acabei falando: mas se eu tiver 2000 inscritos, aí sim vai ser bom. Nas nossas carreiras é a mesma coisa. Quando você ganha 1000, você fala: se eu ganhasse 3, eu seria muito feliz. Aí quando você chega nos 3, se eu ganhasse 5, eu seria feliz. E por aí vai. A gente tem que aprender a dizer isto é suficiente. Existem vários exemplos no livro e o mais famoso é do Bernard Madoff. Tem até um documentário sobre ele agora no Netflix. Esse cara, ele era extremamente rico e ele fundou um esquema de pirâmide de investimentos para ficar ainda mais rico, mas acabou sendo preso e perdendo tudo. Então, temos que aprender a dizer isto é suficiente. Existe ainda uma frase no livro que diz: não há motivo para arriscar o que você tem e precisa pelo que você não tem e não precisa. A gente acabou de ver lições sobre atitudes sobre dinheiro. Agora a gente vai ver lições sobre fazer mais dinheiro. E a lição número 4 do livro é: você precisa entender e fazer a magia dos juros compostos atuarem ao seu favor. Por exemplo, imagina que eu investi R$1000 na renda fixa e a renda fixa está me pagando 10% ao ano. No primeiro ano eu tenho R$1000, vai passar esse primeiro ano, eu vou ter 1.100. No segundo ano, se eu ainda não investir mais nada, só receber a rentabilidade, eu vou ter uns 1.200 e pouquinho. No terceiro ano, um pouco mais. E assim vai. Imagina isso ao longo de 30, 40 anos. Mas eu não posso esperar 40 anos para usar esse dinheiro. Tudo bem, você não precisa botar todo o seu dinheiro lá. Você bota uma parte e deixa esses juros compostos atuarem sobre essa parte. O exemplo que o livro nos dá é o Warren Buffett, que é o maior investidor da bolsa americana. Quando o livro foi escrito, o Buffett tinha um patrimônio de mais ou menos 84 bilhões de dólares, sendo que 82,2 ele conseguiu depois dos seus 50 anos.
Ou seja, ele nunca parou de investir, ele nunca parou a composição, esses juros compostos. E o livro nos diz que 99% de todo o dinheiro que ele tem, desses 84 bi, vieram de resultado dos investimentos, ou seja, são dividendos. Isso nos mostra que o tempo é o fator exponencial na questão dos investimentos. A lição número 5 do livro é: poupe o máximo que você puder. Geralmente a gente acha que poupar é igual a ganhos menos o nosso gasto. E não, o livro diz que poupar é igual ao nosso ganho menos o nosso ego. É um jeito interessante de ver, porque se você parar para pensar, a maioria das pessoas que tem dívidas, que não consegue poupar dinheiro, que gasta mais do que ganha, acaba fazendo isso para impressionar pessoas, comprar artigos de luxo que ela não precisa, trocar de celular todo ano só para impressionar alguém ou dizer que tem para um colega que comprou o celular, enfim, vocês já conhecem essa história. E o livro nos diz também que poupar é a única variável nesse jogo de investimentos que a gente consegue controlar. Por exemplo, eu não consigo controlar quanto meus investimentos vão render com certeza por ano. Eu também não consigo controlar quanto que o mercado de ações vai subir ou vai cair no ano. Também não consigo controlar se um presidente vai sofrer impeachment, se vai cair um míssil, se vai ter uma guerra. Isso tudo afeta o nosso investimento. Mas eu consigo controlar quanto do meu salário, se vai ser 5%, se vão ser 10%, que eu vou investir todo mês. A lição 6 do livro é: foque em não fazer besteira, em não estragar tudo. Vamos imaginar dois jovens, o Enzo e a Valentina. A Valentina, ela investe todo mês, faça chuva, faça sol, não importa o que aconteça. E o Enzo, ele investe só quando o mercado de ações sobe e ele vende quando o mercado de ações cai. Quem você acha que vai ter um patrimônio maior? O patrimônio da Valentina vai ser com certeza muito maior, porque ela foi muito mais consistente. Preste atenção aqui, quando a gente fala de dinheiro, é muito mais importante não perder do que fazer ganhos extraordinários. Lembra do cara que eu falei lá no início do vídeo, do frentista, que ele tinha 8 milhões de dólares no final da vida? Para um frentista isso é um absurdo, né? É muito dinheiro. E ele com certeza não era um mestre dos investimentos, mas ele foi consistente e não perdeu dinheiro, não com frequência, não de forma que tirasse ele do jogo. Lógico que todo mundo erra, mas lembre-se, é importante não sofrer o risco da ruína. Agora a gente vai para a parte 3 do livro, que é lições sobre gastar dinheiro. E a lição 7 do livro é: gaste seu dinheiro para comprar liberdade. O tempo é o nosso ativo mais valioso. Você não pode comprá-lo. Todo mundo pode fazer mais dinheiro, mas ninguém pode fazer mais tempo. Por exemplo, existem estudos que mostram que a partir de um determinado salário já não tem mais nenhuma diferença, nenhum impacto na felicidade, na forma como as pessoas vivem as suas vidas. E nos Estados Unidos esse número é por volta aí dos 90 mil dólares, tá? Para você ficar sabendo. Não sei quanto é no Brasil. Mas lembre-se, a frase mais importante desse capítulo é: tempo é nosso ativo não renovável mais precioso. Nós podemos fazer mais dinheiro, mas não podemos fazer mais tempo. A lição 8 do livro é: ficar rico é muito diferente de continuar rico. Você já ouviu com certeza histórias de pessoas que ficaram ricas da noite para o dia e do dia para a noite perderam tudo. Ficar rico talvez te exija um certo grau de risco, de exposição, mas continuar rico te requer exatamente o contrário: humildade, pé no chão. Você não vai continuar rico se, por exemplo, você investiu tudo em uma criptomoeda que disparou e você continuou exposto àquele risco. Ela pode cair do nada, da noite para o dia, e perder todo o seu valor. Isso já aconteceu diversas vezes. Você tem vários exemplos aí de criptomoedas, de esquemas de pirâmide que pagavam muito e pararam de pagar do nada. NFTs, você deve conhecer aí o Logan Paul. Ele comprou uma NFT de 6,5 milhões de dólares, hoje ela vale 100 dólares. Então imagina o caso ao contrário: uma pessoa que comprou uma de 10, ela passou a valer 6 milhões e no dia seguinte ela voltou para 10. Essa pessoa se expôs ao risco, ficou rica e não saiu do risco, não teve a humildade de falar: chega, isso é o suficiente, que a gente viu lá no livro, e perdeu tudo. Então, não se exponha ao risco da ruína. Isso nos leva à lição 9 do livro: não seja um idiota exibido. Você pode achar que precisa de uma bolsa cara, de um relógio caro, de um carro importado, mas você não precisa. O que você quer com essas coisas é o respeito e aprovação de outras pessoas, mas você está esquecendo que respeito não é comprado. Existem duas formas de ver isso. Primeiro é o paradoxo do carro, que diz que você, quando compra um carro, você acha que as pessoas vão te admirar
quando você passar naquele carro importado, numa Ferrari, numa Lamborghini, etc. Mas na verdade as pessoas estão admirando o carro, elas estão se imaginando naquele carro e não respeitando você. Ou por acaso você acha que esses manobristas, esses valets de restaurantes super caros, hotéis super luxuosos, eles lembram da maioria do rosto dos clientes? Não, eles lembram, nossa, ontem eu peguei uma McLaren, ontem eu peguei uma Lamborghini. Então as pessoas não vão te admirar pelo carro que você tem. Lembre-se, respeito não pode ser comprado. E o segundo ponto diz que a verdadeira riqueza é o dinheiro que você não gastou. A gente já viu atitudes sobre dinheiro, como gastar dinheiro, fazer mais dinheiro. Agora a gente vai entender como proteger o nosso dinheiro, que é a parte 4 desse livro. E a lição número 10 do livro é: deixe espaço para erro. Você precisa aprender a errar enquanto é pequeno. Imagina, por exemplo, quando eu comecei na bolsa, a primeira coisa que eu fiz foi comprar a ação que estava todo mundo falando e botei o maior dinheiro lá. Era um dinheiro significativo para o que eu tinha. Você já deve ter ouvido essa história antes de outras pessoas. E logo depois essas ações caíram muito e eu perdi essa grana toda. Essa grana toda eram R$ 200. E isso pode parecer nada para muita gente, mas na época para mim era muito dinheiro. Mas eu errei, aprendi e hoje que eu tenho uma condição um pouco melhor do que isso, eu provavelmente não vou cometer esse mesmo erro. Vou cometer erros diferentes, mas não esse mesmo erro. Então eu aprendi com pouco dinheiro para não errar com muito dinheiro. Você pode levar isso para a sua vida, por exemplo, quando você está tentando trocar de carreira. Se você quer, por exemplo, ser um youtuber e você quer largar seu emprego formal, você precisa ter uma reserva de dinheiro antes. Imagina, vou sair do meu emprego, daqui a 6 meses eu vou virar um youtuber super famoso. E se der errado, você tem que começar a ser um youtuber em tempo parcial, porque se der errado, você não se expôs ao risco da ruína, você não perdeu o seu emprego. Então, vai lá, bota o seu pezinho na água, vê como é que é. Às vezes você vai fazer um vídeo e vai ter 10 views, ou você vai fazer um vídeo e vai ter 10.000 views. São coisas muito diferentes e às vezes as pessoas esquecem e não deixam espaço para o erro. E isso nos leva à nossa lição número 11 do livro, que é: não comprometa demais a sua renda e o seu patrimônio. A nossa mente, as nossas opiniões e os nossos desejos mudam ao longo da vida. Quando você era mais novo, por exemplo, se você já tiver um pouquinho mais de idade, eu tenho certeza que em algum momento você já falou coisas do tipo: ah, eu não quero ter filhos, eu nunca vou comprar uma casa, eu sempre vou morar de aluguel para poder me mudar quando eu quiser. E ao longo do tempo, isso pode ter mudado, esses seus desejos podem ter mudado. Imagina se você gastou todo o seu dinheiro da sua juventude porque você tinha certeza que não ia ter filhos, e agora você tem um filho e precisa ter uma reserva de emergência. Então, não comprometa a renda toda. Se você não quer investir o seu dinheiro, pelo menos guarde um pouco na poupança, que vai ali render um pouquinho no automático. E não comprometa também a sua renda com empréstimos, com parcelamentos. Essa semana eu vi um story do Raul Sena, alguns de vocês devem conhecer, por exemplo, que ele dizia que ele estava ouvindo uma conversa e ele escutou duas amigas conversando e uma estava propondo uma viagem, enquanto a outra falou: ah, eu não posso porque eu já estou com 45% do meu salário preso a parcelas de empréstimos das últimas viagens. Ou seja, como é que essa mulher consegue viver se 50% do salário dela está preso em prestações de empréstimos de coisas que já passaram, ela já curtiu, e aí tem essa dívida aí por meses e meses e que pode levar ela a acabar fazendo mais dívidas e consumindo todo o seu patrimônio. Às vezes, se ela tem uma reserva, ela acaba gastando. Enfim, não comprometa demais a sua renda e nem o seu patrimônio. Se você gostou desse vídeo, eu vou deixar o link para comprar o livro aqui embaixo, e se você comprar por esse link, eu ganho uma pequena comissão da Amazon e o preço não muda para você. Eu também vou deixar aqui nos recomendados o nosso primeiro vídeo dessa série do Clube do Livro, que foi o Hábitos Atômicos, e o feedback de vocês desse vídeo foi incrível. Esse é um livro muito legal que também mudou minha vida e minha percepção sobre hábitos, que é um assunto que está muito em alta hoje. Enfim, se você curtiu, dá uma checada nesse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal se você gostou desse tipo de conteúdo e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!